Olá, o tema de hoje é responsabilidade civil e administrativa dos agentes públicos em tempos de pandemia, à luz da medida provisória 966 e decisão recente do STF, proferida em 21 de maio de 2020. Vamos fixar que responsabilidade é gênero e entre as suas espécies estão a responsabilidade civil, que é a busca da reparação patrimonial ou indenização em decorrência de um dano, e a responsabilidade administrativa, que tem por finalidade a apuração de infrações disciplinares. A norma que regula a responsabilidade administrativa dependerá da pessoa jurídica a qual o agente público estiver vinculado. Porém, no tocante à responsabilidade civil, nós temos a sua regência disciplinada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que é expressa ao dizer que a pessoa jurídica de direito público ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde pelos atos dos seus agentes que ocasionarem danos a terceiros, assegurado o direito de regresso dessa pessoa jurídica ao agente público. O direito de regresso vai estar condicionado à aferição da culpa. E à luz do artigo 37, parágrafo 6º, esta aferição de culpa deve ser em sentido amplo, ou seja, abrangerá a culpa stricto sensu, que é a imprudência, negligência e imperícia, e o dolo. Vamos relembrar também que houve a fixação de uma tese com repercussão geral no recurso extraordinário 1.027.633, que disciplinou que cabe uma dupla garantia, tanto ao particular quanto ao agente público. A tese da dupla garantia preleciona que é garantido ao particular, diante de um dano ocorrido em virtude de uma ação ou omissão de um agente público, pedir o seu ressarcimento perante o Estado. E 2, ao agente público, cabe somente responder civil e administrativamente perante a pessoa jurídica a qual ele estiver vinculado. Portanto, eventual propositura de ação de indenização por ato ou omissão ocasionado por agente público deve ser proposta pelo particular em face do Estado, em virtude dessa tese da dupla garantia. A questão se fixa no artigo 1º da MP 966, que fala o seguinte, que os agentes públicos somente responderão desde que comprovado que eles atuaram com dolo ou erro grosseiro em ações ou omissões direto ou indiretamente ligadas a emergências relativas a questões de saúde durante a pandemia e ao combate dos efeitos econômicos e sociais da pandemia. Como exemplo desses atos, eu posso elencar para vocês a contratação irregular de determinados setores, a concessão indevida de benefícios assistenciais, a proibição de circulação ou a flexibilização de circulação de pessoas, a possibilidade de abertura de comércio indevida. Esses são exemplos que se englobam no artigo 1º da MP 966. Só que, à luz do artigo 1º da MP 966, o agente público somente responderá pelo Estado, perante o Estado, se comprovado o seu erro grosseiro ou seu dolo, diferentemente daquilo que foi estabelecido na Constituição Federal no artigo 37, parágrafo 6º, que admite o direito de regresso do Estado quando demandado, quando chamado a indenizar o particular, ele pode demandar o agente público quando provado que o agente público agiu com imprudência, negligência ou imperícia ou dolo. Diante dessa situação, 7 ações declaratórias de inconstitucionalidade foram propostas perante o Supremo Tribunal Federal. E quinta-feira, no dia 21 de maio de 2020,
o plenário do STF decidiu a questão. Essas ações declaratórias de inconstitucionalidade tinham como argumento que vários atos administrativos não seriam punidos, já que somente o agente público, se provada o seu erro grosseiro ou o seu dolo, poderia ser responsabilizado. Ademais, se possibilitaria a flexibilização de circulação de pessoas indevida e haveria uma dificuldade de controle e fiscalização de atos administrativos. Diante deste cenário, o STF se pronunciou no seguinte sentido: declarou que a medida provisória 966 é constitucional, mas que a ela deve ser feita uma interpretação conforme, no seguinte termo: deve ser entendido como erro grosseiro o negacionismo científico. Portanto, erro grosseiro é qualquer ato administrativo que viole a saúde, o meio ambiente, a vida, contrariando normas sanitárias e médicas estabelecidas por entidades conhecidas nacional e internacionalmente. Ademais, declarou que todos os atos administrativos devem se pautar pelo princípio da precaução e da prevenção. E, por fim, disse que corrupção, lavagem de dinheiro, improbidade administrativa não estão englobadas pela MP 966. Até o próximo vídeo.